Fala fiel, bem-vindos a mais um vídeo do canal Timão na Teoria. Meu nome é Diego Parente e nós estamos aqui para falar sobre essa notícia quente que é a demissão do técnico Thiago Nunes. Vamos comentar todos os detalhes dessa bomba e, para mim, uma surpresa. E falar também sobre as possibilidades que o Corinthians tem a partir de agora, né? Quem vai ser o novo técnico do Corinthians? Quais são os treinadores aí que estão dando sopa no mercado? E principalmente, antes de escolher o técnico, qual vai ser o tipo de futebol que o Corinthians vai querer praticar a partir de agora? Vai voltar ao pragmatismo anterior, dos tempos de Carille, de Mano Menezes, de Tite, ou vai continuar apostando em um futebol mais moderno, né? E isso precisa ser decidido, inclusive, antes do treinador. Vamos falar mais sobre isso, com mais detalhes, mas antes você, por favor, curta nosso vídeo, compartilhe e se inscreva no canal para receber todas as novidades. A gente sempre está aqui para fazer análise dos jogos, das notícias e de tudo que envolve o dia a dia do nosso Timão, certo? Então tá no ar mais um vídeo do canal Timão na Teoria. Pois é, gente, acabou aí o trabalho do Thiago Nunes no Timão. É triste, né? Apesar de necessário, né? Eu já vinha falando no vídeo anterior, que a gente fez uma análise do jogo do Corinthians contra o Palmeiras, sobre a necessidade de uma mudança na comissão técnica. E é triste porque o Thiago Nunes veio com uma tarefa muito árdua, mas muito importante, que é modernizar o futebol do Corinthians, né? Como eu falei há poucos instantes atrás, o Corinthians vinha aí há quase uma década com um estilo de futebol muito mais conservador, mais pragmático, mais defensivo. Desde a época do Mano Menezes, isso passou pelo Tite, pelo Carille, e foi até uma época vitoriosa, mas que nos últimos anos, até com toda a mudança do futebol, não vinha mais dando os resultados que a torcida queria. Então o Thiago Nunes foi contratado para fazer esse processo de modernização, né? De fazer com que o Corinthians jogasse mais, de forma mais propositiva, mais ofensiva, um futebol mais espetacular do que o que a gente vinha praticando nos últimos anos. E ele foi contratado porque já tinha feito isso no Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense tinha em um ano ganho a Copa Sul-Americana, no outro a Copa do Brasil, inclusive em cima do Flamengo, e fazendo praticando um grande futebol, né? Dando um espetáculo dentro de campo, um time que jogava muito bem. Então o Thiago Nunes veio para fazer no Corinthians o que ele fazia no Atlético Paranaense. E infelizmente isso não aconteceu. Apesar de alguns bons jogos lá no começo, quando o Corinthians começou a enfrentar adversários mais difíceis, começou a jogar muito, muito mal. E eu acho que tem uma coisa que foi fundamental para a gente começar a pensar sobre a demissão do Thiago Nunes, né? É que depois de um longo período, de muitos jogos, ao invés de o time evoluir, o time estava retrocedendo. Teve uma hora que o Corinthians estava estagnado, parece que não ia para lugar nenhum, jogava sempre do mesmo jeito. Nos últimos jogos não. Nos últimos jogos ele foi piorar. E aí eu acho que isso é um critério interessante para se avaliar o trabalho de um treinador, né? O Corinthians podia até não estar jogando fino da bola, acho que isso era aceitável, não tem um grande elenco, não tem muito tempo de trabalho, o Thiago Nunes não teve tempo para isso. Mas era importante que a gente tivesse perspectiva de onde o Corinthians podia chegar. Era importante que a gente visse evolução, pontos fortes, e isso não acontecia. A defesa estava cada vez pior, cada vez mais frágil, tomando mais gols. O meio de campo, né, uma bagunça, uma desorganização, e isso fazia com que o Corinthians fosse completamente incapaz de criar qualquer jogada, e os atacantes lá morrendo de fome, de inanição, porque não recebiam bolas em boas condições para fazer gols. Então o Corinthians na defesa, no meio de campo, no ataque, na composição geral, não construía absolutamente nada e vinha piorando. Então eu acho que isso era um indício de que a troca de treinador seria necessária, né? Eu não acho que o Thiago Nunes seja um mau treinador. Pelo contrário, eu acho que o que ele demonstrou no Atlético Paranaense é um atestado de que ele é competente.
que ele sabe treinar um time. Mas, cara, tem muitas coisas que acabam sendo determinantes no dia a dia e no trabalho de um treinador. Às vezes o cara é bom, mas não se adequa àquele grupo, não se dá bem com aquele elenco, a personalidade dele com a personalidade geral, coletiva do time, às vezes não tem aquele encontro bacana e tudo mais, e começa a gerar alguns problemas, né? Às vezes simplesmente de relacionamento, jogadores desinteressados, que não estão afim de dar a vida por aquele técnico, ou que não compreendem o tipo de trabalho que está sendo feito, que não conseguem se adequar. Então eu acho que pode ser uma série de questões. Eu não vou ser leviano aqui para afirmar que foi especificamente uma delas, mas o que a gente pode dizer é que algo estava dando muito errado nesse trabalho, né? Porque o Thiago Nunes não conseguiu fazer com que o Corinthians parecesse em nada aquele Atlético Paranaense do ano passado. É claro, são jogadores diferentes, beleza, são, então nunca ficaria igual, mas eu acho que o Corinthians tem um elenco bom o suficiente, não que seja brilhante, não que seja ótimo, mas o Corinthians tem nomes que são o suficiente para fazer um trabalho competitivo, bem organizado, um time que possa competir em um bom nível com a maioria dos times do Brasil. É claro que o Corinthians está atrás hoje de alguns times que são mais fortes, que têm mais, inclusive mais grana para investir em jogadores, como é o caso do Flamengo, do Atlético Mineiro, talvez do Grêmio, do Palmeiras. São times que têm gastado mais dinheiro e estão em uma situação melhor, mas o Corinthians com certeza poderia estar em um nível um pouco mais avançado do que se encontra hoje. Eu acho que o Thiago já teve um bom tempo para desenvolver o trabalho e vinha cada vez demonstrando jogo a jogo que a coisa estava piorando, e eu acho que foi importante essa substituição, mas isso faz com que o Corinthians se encontre num dilema, né? E aí, com a demissão do técnico do Thiago Nunes, o que é que se faz agora? Qual é o modelo de futebol que o Corinthians vai querer adotar a partir daí? O Corinthians vai voltar àquele estilo, àquela filosofia pragmática que foi desenvolvida nos últimos anos, ou o Corinthians vai continuar apostando em um modelo de jogo mais moderno, mais agressivo, mais ofensivo, mais bonito, mais estético? Eu acho que primeiramente o Corinthians tem que fazer essa avaliação, porque o técnico só pode ser contratado a partir do momento em que a diretoria define qual é o tipo de trabalho, a filosofia que vai ser implementada a partir de agora, né? E eu acho isso importante. Eu acho que o Corinthians não pode dar esse passo atrás. Na minha opinião, o Corinthians não deve recorrer ao futebol pragmático, que até pouco tempo atrás dava certo. Mas hoje em dia, com o desenvolvimento do futebol, as mudanças, com o maior conhecimento dos treinadores sobre tática, sobre técnica, sobre modelos de jogo, sobre sistemas, eu acho que o Corinthians vai precisar de um treinador que implemente um trabalho mais sofisticado. E você recorrer a um medalhão, aí você pode acabar retornando a um período que também não vinha mais trazendo resultados, né? Com o futebol mais conservador. Então eu acho que o Corinthians deve continuar apostando em um treinador mais moderno, que implemente um futebol mais próximo do que os grandes clubes do mundo hoje praticam, né? Tem algumas pessoas falando sobre o Miguel Ángel Ramírez, que foi um treinador que fez trabalhos importantes nas últimas temporadas e que seria um estrangeiro, mas que traria uma mentalidade de um futebol como esse que nós estávamos falando. Eu acho que é uma opção, é um cara que tem feito grandes trabalhos com times modestos, e isso é sinal de que, né, ele tem competência para, ali no jogo coletivo, apesar das dificuldades individuais, montar bons times. E eu acho que pode ser uma boa opção, sim. Porém, o Andrés falou que ele não contrata técnico estrangeiro, o que é uma bobagem para mim, é até uma coisa meio xenófoba, uma aversão a estrangeiros que eu não consigo compreender qual é o motivo. E ele disse que não trabalharia com treinadores estrangeiros. Eu acho uma pena, mas eu acho que o Miguel Ángel Ramírez poderia ser um cara que contribuiria
com o Corinthians, mas não só ele, o Corinthians eu acho que tem algumas outras possibilidades. Tem um treinador que eu gosto, que ele não é exatamente um treinador desses considerados modernos, mas que o cara já conseguiu montar belos times, cara, e o cara tá disponível no mercado, acabou de sair de um trabalho que não foi muito bom, mas já fez outros trabalhos que foram ótimos, que é o Dorival Júnior. Eu acho que esse pode ser uma possibilidade, assim, realista para o Corinthians. Não é um treinador super badalado, mas é um treinador que fez ótimos trabalhos, principalmente no Santos e no Flamengo. Eu me lembro daquele time espetacular que o Dorival Júnior treinou, no período ali onde tinha o Neymar, o Ganso, o Robinho, o André Balada, que fazia gol. Com ele o André Balada fazia gol. O Santos ganhava de 8, 9, 10, 15, 20-0 todo jogo. E o Dorival Júnior era o treinador, né? Na época que o Neymar explodiu e o Santos passou por cima e ganhou muita coisa. Foi o Dorival Júnior que iniciou todo aquele trabalho no momento mais espetacular daquele time. Eu acho que essa é uma outra boa possibilidade para o Corinthians, porque é um treinador já experiente, mas não é um treinador que é retranqueiro, é conservador, é pragmático. Não, o Dorival Júnior já tem no currículo dele bons trabalhos e times ofensivos. Eu acho que pode ser um treinador que seja interessante para o Corinthians, né? Muito se falava sobre o Mano Menezes, mas com certeza ele não virá, acabou de ser contratado pelo Bahia, e outros treinadores que estão aí, acho que nem adianta falar, são treinadores que, por exemplo, Abel Braga, é um absurdo. O Renato Gaúcho, algumas pessoas têm comentado que anda meio abalado lá no Grêmio. Eu não acho, eu acho que o Renato Júnior, o Renato Gaúcho está muito bem lá no Grêmio, muito bem acomodado. Ele já tem um passado recente tão vitorioso que isso dá para ele margem de ter temporada ruim, de perder jogos, e mesmo assim ele ainda goza de muito crédito. Então eu não acho que o Renato Gaúcho vá sair do Grêmio, onde ele é super acomodado, super querido, super vitorioso, se sente dono do time, para ir pegar um desafio espinhoso que é o Corinthians, né? Então eu acho que essas são duas possibilidades. No mercado internacional, Miguel Ramírez, mas tem essa questão do Andrés, e no mercado nacional eu acho que um nome que poderia surgir é o Dorival Júnior. Eu acho que o Roger, que também é outro nome que é sempre ventilado, fez alguns bons trabalhos, cara, mas eu acho que ainda o Roger é muito limitado, né? Ele tem um trabalho no Grêmio que é utilizado até hoje para avaliar ele como treinador. Então ele é um cara muito inteligente, tem debates muito interessantes, mas qual é o histórico do Roger, né? Qual foi o grande trabalho que ele fez? O último foi aquele do Grêmio, que já tem muitos anos, e depois ele pegou bons times e não conseguiu implementar o trabalho como foi no Atlético Mineiro e principalmente no Palmeiras. Então eu não acho que o Roger seja uma boa opção para esse momento. Outro nome que tem sido ventilado e que o Andrés elogiou nos últimos dias foi o do Rogério Ceni. Eu não acho que o Rogério vai treinar o Corinthians. Eu acho que isso geraria para ele um desgaste muito grande com a torcida do São Paulo, que eu acho que é o lugar para onde ele quer retornar, para onde a torcida quer que ele retorne, e eu acho que seria um desgaste muito grande, e ele acabaria também ali com uma relação que já é bem estabelecida com outro time. Então eu acho que fica entre esses dois treinadores. Eu acho que por todos esses motivos que eu falei, pode acabar pintando o Dorival Júnior. Melhor ele do que um Abel Braga da vida, ou esses outros treinadores aí que estão bem ultrapassados, né? Eu acho que isso pode acabar acontecendo, e eu acho que talvez essa seja uma boa opção, e talvez a única boa opção no mercado brasileiro, e o Miguel Ramírez seria um nome, digamos assim, primeiro aí numa avaliação sobre técnicos estrangeiros, mas que eu acho mais difícil, certo? Vamos ver o que acontece quando o novo técnico for escolhido. Nós voltamos aqui para fazer um vídeo e analisar o que ele pode trazer de bom ou de ruim, espero que de bom, para o Corinthians, certo? Pois este foi mais um vídeo do canal Timão na Teoria, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado aqui a clarear essa discussão, e vamos nessa. Um abraço a todos vocês,
curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até o próximo Timão na Teoria. Valeu!